Vez com a graça e a paz do Senhor Jesus. E agora eu convido a igreja e aqueles que nos acompanham aqui na transmissão para abrirem as suas Bíblias no Evangelho de Marcos, capítulo 5. Nós estamos em uma série de mensagens expositivas no Evangelho de Marcos e hoje pela manhã nós estivemos concluindo o capítulo 4, falando sobre o episódio quando Jesus acalma a tempestade. E agora à noite nós estaremos considerando o capítulo 5, do versículo 1 até o versículo 20. Jesus expulsa o demônio de um homem e nós vamos ver aqui essa história, que é uma história muito interessante e que tem muito a nos ensinar nesta noite. Então, Evangelho de Marcos, capítulo 5, versículo 1 ao 20, nós vamos ler a palavra, depois você mantém aí a sua Bíblia aberta para considerarmos o texto sagrado. Palavra de Deus para o nosso coração. Diz assim a palavra do Senhor. Entrementes chegaram à outra margem do mar, à terra dos Gerazenos. Ao desembarcar, logo veio dos sepulcros ao seu encontro um homem possesso de espírito imundo, o qual vivia nos sepulcros e nem mesmo com cadeias alguém podia prendê-lo, porque, tendo sido muitas vezes preso com grilhões e cadeias, as cadeias foram quebradas por ele e os grilhões despedaçados, e ninguém podia subjugá-lo. Andava sempre, de noite e de dia, clamando por entre os sepulcros e pelos montes, ferindo-se com pedras. Quando de longe viu Jesus, correu e o adorou, exclamando com alta voz: Que tenho eu contigo, Jesus, Filho do Deus Altíssimo? Conjuro-te por Deus que não me atormentes. Porque Jesus lhe dissera: Espírito imundo, sai desse homem. E perguntou-lhe: Qual é o teu nome? Respondeu ele: Legião é o meu nome, porque somos muitos. E rogou-lhe encarecidamente que os não mandasse para fora do país. Ora, pastava ali pelo monte uma grande manada de porcos, e os espíritos imundos rogaram a Jesus, dizendo: Manda-nos para os porcos, para que entremos neles. Jesus o permitiu. Então, saindo os espíritos imundos, entraram nos porcos, e a manada, que era cerca de 2.000, precipitou-se despenhadeiro abaixo para dentro do mar, onde se afogaram. Os porqueiros fugiram e o anunciaram na cidade e pelos campos. Então saiu o povo para ver o que sucedera. Indo ter com Jesus, viram o endemoniado, o qual tivera a legião, assentado, vestido em perfeito juízo, e temeram. Os que haviam presenciado os fatos contaram-lhe o que acontecera ao endemoniado e acerca dos porcos, e entraram a rogar-lhe que se retirasse da terra deles. Ao entrar Jesus no barco, suplicava-lhe o que fora endemoniado que o deixasse estar com ele. Jesus, porém, não o permitiu, mas ordenou-lhe: Vai para a tua casa, para os teus, anuncia-lhes tudo o que o Senhor te fez e como teve compaixão de ti. Então ele foi e começou a proclamar em Decápolis tudo o que Jesus lhe fizera, e todos se admiravam.
Vamos orar ao Senhor? Vamos pedir ao Senhor que nos ajude, nos oriente, nos edifique com a sua santa palavra. Ó Pai, a tua palavra foi lida e nós carecemos da direção do teu Espírito Santo para falar aos nossos corações. Se o teu Espírito Santo não nos iluminar, não nos der discernimento, com certeza nós estaremos aqui laborando em erro. Então eu quero te pedir, meu Pai, em nome de Jesus, que o Senhor nos encha do teu Espírito, que o Senhor nos dê discernimento, iluminação e intrepidez para ministrar a tua palavra. Fala conosco, Senhor, aquilo que nós precisamos ouvir e não pura e simplesmente o que nós queremos ouvir. Que as palavras dos meus lábios e o meditar do meu coração sejam agradáveis na tua presença, ó Senhor, rocha minha e redentor meu. Amém. Amém. Mantenha a sua Bíblia aberta para a gente considerar o texto sagrado. Antes de iniciar a exposição propriamente dita do texto, eu preciso chamar a sua atenção para algumas coisas, alguns pontos, à guisa de introdução, para a gente poder entender o texto. É sempre bom começar com algumas informações gerais para que a gente possa entender o texto à medida que a gente for lendo. Em primeiro lugar, no texto anterior, final do capítulo 4, nós vimos a natureza agitada, o mar agitado. Nós vimos uma tempestade como um fenômeno da natureza. Agora, nós não estamos vendo a natureza agitada, nós estamos vendo o ser humano agitado. Nós não estamos vendo uma tempestade externa, mas uma tempestade interna. Nós estamos vendo um homem sendo oprimido por Satanás. Existia nesse homem uma legião de demônios que fazia com que a sua vida não tivesse paz, não fosse uma vida normal, mas uma verdadeira tempestade, uma verdadeira tormenta na sua vida. Segunda coisa, que esse texto aqui, meus irmãos, assim como o anterior e toda a sequência de Marcos que nós estaremos vendo, ele tem como foco apresentar para nós a pessoa bendita de Jesus Cristo. Não esqueça isso. Nós estamos estudando, meditando sobre a história de Jesus, a história desse Senhor Todo-Poderoso, do Messias que veio, do Deus Emanuel, o Deus conosco, aquele que se fez carne, que habitou entre nós, que viveu aqui, que morreu, que ressuscitou ao terceiro dia, que subiu ao céu e que um dia voltará para buscar a sua igreja e para reinar para todo sempre com ela. O foco é Cristo. E eu dizia pela manhã que se você olhar o capítulo 4, a partir do verso 35 até o final aqui do capítulo 5 do Evangelho de Marcos, você vai ver que Marcos está ressaltando a autoridade de Jesus, chamando a nossa atenção para algumas coisas interessantes. Primeiro, ele mostrou a autoridade de Jesus sobre a natureza, sobre a criação. Jesus é aquele que repreende os ventos e fala ao mar, dá uma ordem para o mar e eles lhe obedecem, porque ele é o Senhor da criação. Ele criou todas as coisas, ele governa todas as coisas, ele é o Senhor sobre a natureza. Então, ele está mostrando aqui Jesus tendo autoridade sobre a natureza. Aqui no texto que nós lemos e que nós vamos meditar, ele está mostrando a autoridade de Jesus no campo sobrenatural, no reino das trevas, sobre os demônios. Ele é aquele que vai dar uma palavra de ordem para os demônios e vai expulsar os demônios da vida daquele homem, e ele tem toda a autoridade sobre os demônios. Depois ele vai mostrar a autoridade de Jesus sobre as doenças, quando ele vai curar uma mulher enferma que apenas toca na sua veste e ela é curada de uma hemorragia constante.
de algo que estava ali que os médicos não tinham condições de resolver. Então, ele tem poder sobre a natureza, ele tem poder sobre os demônios, ele tem poder sobre a vida humana, sobre as enfermidades, sobre as doenças. Em seguida, ele vai mostrar a ressurreição da filha de Lázaro, dizendo que ele tem poder sobre a morte. Então, essas histórias estão aqui agrupadas nessa sequência para mostrar para nós a autoridade de Jesus sobre a natureza, sobre as doenças, sobre a morte e sobre os próprios demônios. Então, o foco é Cristo. Não perca isso. Nós estamos estudando a história de Jesus. E esse texto aqui vai chamar a nossa atenção, meus irmãos, para um momento do ministério de Jesus, onde Jesus está expulsando demônios. É algo que chama a nossa atenção, que você não vê muito a presença de demônios no Antigo Testamento. Tem, mas é raro. Mas com o advento da vinda de Jesus e o início do ministério de Jesus, você vai ver uma presença muito grande de demônios, de pessoas endemoniadas, Satanás confrontando e afrontando o Senhor Jesus, ou tentando afrontar o Senhor Jesus. E o que está acontecendo aqui, na verdade, é que Jesus está invadindo o reino das trevas, Jesus está avançando com o reino da luz, e ele está saqueando a casa do valente. Ele está dominando o valente, ele está saqueando os seus bens, ele está destruindo o seu reino, ele está libertando os cativos do diabo, e é por isso que você vê tanta sessão aqui de exorcismo, de pessoas sendo libertas de espíritos malignos. Com isso em mente, eu queria chamar a sua atenção para a gente ler esse texto, é um texto longo, e à medida que a gente for lendo cada parte, a gente vai tirando daqui algumas lições. Apesar de ser um texto longo, a gente pode dividir esse texto em 3 pontos homiléticos, e eu vou seguir aqui a linha de um comentarista muito famoso e muito considerado no Brasil, chamado Dr. Warren Wiersbe. Ele escreveu uma série de comentários do Antigo e Novo Testamento, e é um comentário muito homilético. E Dr. Warren Wiersbe, ele diz que nesse texto nós temos 3 pontos principais que devem chamar a nossa atenção. Primeiro, o que Satanás está fazendo, a obra de Satanás, nós vemos aqui Satanás. Depois, Jesus, e depois a multidão ou as pessoas ali da cidade de Gadara ou de Gerasa. Existe aqui uma discussão, porque em alguns momentos o Evangelho chama de Gadara, o Gadareno, ou de Gerasa, mas é por causa da região e das cidades ali que o Evangelho dá nomes diferentes. Então, nós vamos olhar para esses 3 pontos, ou essas 3 cenas, e tirar daqui lições para a nossa vida à luz desse texto. Mas antes de entrar no texto, eu queria destacar ainda uma coisa. Se você olhar o Evangelho de Mateus, e você comparar o Evangelho de Mateus, o Evangelho de Marcos e Lucas, que todos os 3 evangelhos sinóticos trazem essa narrativa, você vai ver que Mateus, ele dá um destaque que não está nem em Marcos nem em Lucas. Qual é o destaque? Mateus diz que eram 2 endemoniados e não 1, enquanto que Marcos e Lucas só coloca 1 endemoniado. E os críticos da Bíblia, aqueles homens que tentam colocar em xeque a palavra de Deus, aqueles homens teólogos liberais, eles dizem, olha, tem um erro na Bíblia, porque Marcos e Lucas diz que são apenas 1, e Mateus diz que são 2. Então tem um erro aqui. Não tem erro nenhum. Apenas Mateus, que era mais detalhista, lembre-se que Mateus trabalhava numa coletoria, acostumado a fazer cálculo, conta, era um cara extremamente detalhista, ele achou por bem falar dos 2 endemoniados, enquanto que Marcos e Lucas estão chamando a atenção para aquele que era o mais violento e que estava sendo mais oprimido, poderíamos dizer assim, por Satanás.
Eles estão dando destaque àquele que realmente chamou a atenção deles e que eles acharam por bem dar um destaque para ele, tendo em vista a situação degradante que esse homem estava vivendo. Então, olhemos para o texto e vamos pedir ao Senhor que nos ajude e que nos oriente. O texto começa dizendo assim: entre mentes, chegaram à outra margem do mar, a terra dos Gerazenos. Quem estava conosco aqui pela manhã, ou você que está assistindo, você depois pode ver a mensagem anterior. Jesus tinha passado um dia atribulado, de muita pregação, de muito ensino, de muito estudo. E aí, quando chegou a noitinha, final da tarde, Jesus diz: olha, passemos para outra margem. E ele está atravessando o mar da Galileia, que é um lago de águas doces, com 21 quilômetros de comprimento por 14 de largura. E no meio do mar, Jesus sofre, junto com os discípulos, uma tempestade. Eles são pegos por uma tempestade violenta. Mas Jesus é acordado pelos discípulos e ele se levanta e repreende aquela tempestade. Ele repreende o vento e o mar e faz-se grande bonança. E agora ele vai chegar do outro lado. Quando ele chega do outro lado, diz o texto que ao desembarcar, ele chegou na terra dos, aqui o versículo diz, Gerazenos. Outros vão dizer Gadara, a região de Gadara. Ali era uma região de uma confederação de 10 cidades gregas. Jesus está indo para um território extremamente pagão, gentil, um lado do mar da Galileia, que era ocupado por pagãos, por gentios, e uma região extremamente carente do evangelho, da presença de Jesus, e que estava sendo oprimida por Satanás. Diz o texto que, ao desembarcar, logo veio 2 sepulcros. Eles desembarcaram exatamente onde era um cemitério. Imagina aí, você já está vindo de uma tempestade, à noite, no mar, tudo escuro, naquela época não tinha energia elétrica, e quando você desembarca, você chega em um local de sepulcros. Já pensou que situação? Já pensou que cena? Você chegar numa região dessa? Primeiro, uma região de gentios, de pagãos, de gente que não conhecia a Deus, de gente que era oprimida por Satanás. Mas, além disso, eles desembarcaram exatamente numa região e numa cidadezinha ali, aonde tinha os sepulcros. E os sepulcros, naquela época, não eram como nós imaginamos hoje. Não é esse túmulo no chão, eram escavados nas rochas. Então, eram cavernas. Aquela região ali onde Jesus desembarcou com os discípulos, tinham várias cavernas que eram usadas para sepulcros. Dizem os estudiosos que naquela época, naquela região, pelo fato de ser ali uma região que era um cemitério de gentios, um cemitério de pessoas completamente desprezadas, aquela região ali poderia ter até corpos expostos. Aquelas cavernas eram abertas, poderia ter corpos ali em estado de putrefação. E ali os endemoniados ficavam. Tinha pelo menos 2 que são citados nos evangelhos, mas podia ter mais. Então, eles estavam distantes da sociedade, a sociedade não queria mais saber daqueles homens, porque eles não tinham condições de viver com eles, e aí eles foram viver entre os sepulcros, num cemitério talvez até abandonado, naquela região totalmente desprezada. Você já pensou que cena horrível? Por que Jesus foi para ali? Por que eles não direcionaram o barco para outro lado? Tinha tanto lugar na beira daquele mar para eles desembarcarem, eles vão desembarcar exatamente numa região de um cemitério, de sepulcros. Mas diz o texto que, ao desembarcar, logo veio dos sepulcros ao seu encontro um homem possesso de espírito imundo.
Só foi eles chegarem ali, desembarcarem. Eu estava lendo um comentarista e ele disse que é como que um imã que atrai. Quando Jesus desembarcou naquele lugar, preste atenção à expressão que está aqui, logo, imediatamente, que é uma expressão muito rica no Evangelho de Marcos, não só para fazer referência à obra de Jesus, e logo, imediatamente, mas aqui está dizendo que só foi Jesus colocar os pés naquele chão, desembarcar com os seus discípulos, logo veio 2 sepulcros. Ele estava lá dentro daquelas cavernas, daqueles sepulcros, logo veio dos sepulcros ao seu encontro um homem possesso de espírito imundo. Olhe mais uma vez a ênfase nos sepulcros, o qual vivia nos sepulcros. Aquele homem vivia dentro daquelas cavernas, daqueles sepulcros. Os estudiosos dizem que Marcos está repetindo aqui exatamente para dar ênfase, para chamar a atenção para a condição miserável que aquele homem estava vivendo. Mas o que chama a nossa atenção aqui é que, quando Jesus colocou os pés, logo, é como que um imã que atraiu aquele homem lá de dentro dos sepulcros. Aqueles demônios vieram até onde Jesus estava, e diz o texto, o qual vivia nos sepulcros, e nem mesmo com cadeias alguém podia prendê-lo, porque, tendo sido muitas vezes preso com grilhões e cadeias, as cadeias foram quebradas por ele e os grilhões despedaçados, e ninguém podia subjugá-lo. Andava sempre de noite e de dia, clamando por entre os sepulcros e pelos montes, ferindo-se com pedras. Quando de longe viu Jesus, correu e o adorou. Quem foi que adorou Jesus? Hein? Quem foi que adorou Jesus? Que viu de longe e correu e o adorou? Hã? Os demônios. O texto é claro, você está com medo de quê? Quando Jesus vinha, que botou os pés ali, de longe, aquele homem que estava possesso de espíritos imundos, aqueles demônios vieram e adoraram. Adorar aqui, meus irmãos, é porque às vezes a gente está com a mente carregada de um conceito pós-moderno. Adorar aqui é que eles quedaram-se diante do Senhor, se ajoelharam, se quebrantaram. Adorar aqui não é cantar louvores, levantar as mãos, por favor. Adorar aqui é que, na hora que aquele que é o Senhor dos céus e da terra chegou naquele lugar, os próprios demônios que possuíam aquele homem vieram e prostraram-se diante dele, reconhecendo a sua autoridade, o seu poder, o seu domínio. Prostraram-se diante dele. E diz o texto que eles clamaram em alta voz: que tenho eu contigo, Jesus, Filho do Deus Altíssimo? Conjuro-te por Deus que não me atormentes, porque Jesus lhe dissera: espírito imundo, sai desse homem. Você consegue imaginar essa cena? Jesus está ali, os demônios estão vindo à sua presença, curvando-se diante dele, e estão, olha a expressão, clamando com alta voz e dizendo: que temos nós contigo o quê? Jesus, Filho do Deus Altíssimo. Os demônios sabem quem é Jesus. Eles reconhecem a autoridade de Jesus. Eles se prostram diante de Jesus. E eles sabiam muito bem que a presença de Jesus significava juízo para eles, tormento. Significava que o juízo estava chegando para eles. Os demônios sabem que vai chegar um dia em que eles serão condenados, que eles estarão indo para o lago de fogo. Só que eles estão dizendo: o Senhor está vindo nos atormentar antes do tempo? Eles sabem até o tempo.
Eles sabiam que quando o Messias chegasse, era o momento da condenação deles. Por quê? Porque Jesus dizia: espírito imundo, sai desse homem. E perguntou-lhe: qual é o teu nome? Respondeu ele: Legião é o meu nome, porque somos muitos. É muito interessante a palavra que é utilizada aqui. Uma legião romana era composta de 6.000 soldados. Alguns estudiosos querem dizer que, levando-se em consideração o nome legião, então tinha naquele homem pelo menos 6.000 demônios em uma pessoa. Outros dizem que a palavra está sendo usada aqui não no sentido literal, mas para dizer o seguinte: existia naquele homem muitos demônios, a ponto de possuírem 2.000 porcos, muitos demônios. Outros querem dizer que legião está sendo usada aqui para mostrar o poder de destruição que aqueles demônios tinham na vida daquele homem. A legião romana era temida. 6.000 homens do exército romano eram extremamente temidos, era uma máquina de guerra indestrutível. Onde eles chegassem, eles devastavam tudo. Bastava uma legião romana. E quando a gente olha a condição desse homem, vamos olhar aqui a condição desse homem que está endemoniado, que está possesso. Como é que diz o texto? Versículo 2: ao desembarcar, logo veio dos sepulcros ao seu encontro um homem possesso de espírito imundo. Ele está possuído por um espírito, ele está endemoniado, o qual vivia nos sepulcros, e nem mesmo com cadeias alguém podia prendê-lo, porque tendo sido muitas vezes preso com grilhões e cadeias, as cadeias foram quebradas por ele, os grilhões despedaçados, e ninguém podia subjugá-lo. Andava sempre de noite e de dia, clamando por entre os sepulcros e pelos montes, ferindo-se com pedras. O texto está mostrando aqui o quadro de uma pessoa endemoniada, possuída por demônios. Deixa eu dizer uma coisa para você, querido. Há muito teólogo liberal, e tem muito crente, que duvida disso aqui. Que acha que possessão demoníaca, quando a Bíblia fala de possessão demoníaca, é porque na época eles eram muito atrasados, eles não conheciam de doenças psicossomáticas, eles não tinham os avanços das ciências humanas, da psiquiatria, da psicologia, eles não sabiam o que era uma pessoa com esquizofrenia, com transtorno bipolar. Então, como eles não tinham explicação para esse tipo de coisa, eles atribuíam aos seres espirituais, a demônios, a mitos. Mas o texto não coloca isso. Até porque, doutor Medeiros está aqui, esquizofrenia passa para outra pessoa, para porcos, Medeiros? Com certeza não. Com certeza não. Cuidado, meu irmão, para você não duvidar. O diabo e os demônios não são mitos, não é mitologia, não é uma lenda, não é uma criação dos teólogos. O diabo existe, os demônios existem. Agora, um ponto que a gente deve levar em consideração aqui é que o texto fala de quê? De espírito imundo. E em outros momentos aqui no texto vai falar de espíritos imundos. Então, algumas pessoas, quando lêem esse texto, alguns até teólogos evangélicos de renome, querem dizer o seguinte, que existe uma categoria diferente. Existe demônios. O que são demônios? Demônios são anjos caídos. Os anjos que se rebelaram contra Deus, se uniram a Satanás e aí foram expulsos da presença do Senhor. São os demônios, anjos caídos. Mas o que seria espírito imundo? Então, existem alguns teólogos que querem dizer o seguinte, que espíritos imundos não é a mesma coisa de demônio, que espírito imundo seria como que espíritos de pessoas que
morreram, mas não foram para o céu, nem tampouco foram para o inferno, eram de forma tal que ficaram como que vagando, e que são espíritos imundos, e que procuram possuir as pessoas. Nós não cremos nisso, nós não defendemos isso, porque a palavra de Deus não deixa isso claro para nós. O que a palavra de Deus diz é que depois da morte segue-se o juízo, e não que vai ficar a alma aí, espírito imundo, gente que volta para falar, para revelar. Tudo isso é engano de Satanás. É engano de Satanás. Mas, pastor, eu conheci um caso de uma pessoa que morreu alguém e de repente foi num centro espírita e mandou uma carta, o cara que morreu mandou uma carta e disse coisas que só aquela pessoa sabia. Ô, meu amado irmão, você está lidando com o reino das trevas. Se você contratar um agente secreto aí, um detetive, e botar para investigar a vida de qualquer pessoa, você vai descobrir coisas inimagináveis. Agora imagine um ser espiritual, como o demônio, como Satanás, que tem milhares de demônios ao seu serviço. Se ele manda investigar a sua vida e ele manda procurar saber quem você é, ele não está preso a lugar, ele não está preso à parede. O que ele pode descobrir sobre você? Então, essas coisas que acontecem, essas sessões de mediunidade e tudo isso, eu não estou dizendo que não possa ter informações ali, entre aspas, verdadeiras. Ah, vá lá no guarda-roupa tal, que tem isso, isso e isso. A pessoa vai e achou. Diz, olha, é claro que aquilo ali é uma ação demoníaca para iludir, para fazer a pessoa não voltar-se para Cristo, mas dar crédito aos demônios. E aí diz, foi a alma de fulano, o espírito de fulano, nada disso. Pastor, mas por que Deus permite isso? Deus permite isso, é a operação do erro. Porque o verdadeiro crente, ele não vai atrás dessas coisas. Não vai atrás dessas coisas. Deixa eu abrir aqui um parênteses na mensagem. Eu não gosto de olhar as redes sociais, porque às vezes você olha as redes sociais, principalmente dos crentes, e ou você fica envergonhado, ou você fica com raiva. Há poucos dias eu abri o Facebook e tinha lá um crente compartilhando o dia lá que era o horóscopo daquela pessoa. E eu disse assim, meu Deus do céu, como é que uma pessoa se diz crente e cai numa esparrela dessa? Como é que uma pessoa se diz crente e começa a dar crédito a coisas esotéricas, a misticismo, a ação de demônios? É preciso a gente ter cuidado, meus irmãos. A gente não pode brincar com essas coisas. Como eu disse, Satanás não é um mito. Satanás é um ser, inimigo de Deus, inimigo da minha alma e da sua alma, e que tenta nos destruir, e que quer nos destruir, e que se nós abrirmos a brecha, ele vai nos destruir sim. Por isso que a Bíblia diz, vamos ver se os irmãos estão bons de Bíblia aqui, como é que a Bíblia diz? Resistir, e o quê? A Bíblia não diz isso em canto nenhum. A Bíblia diz, como é isto? Sujeitai-vos, porém, a Deus, resisti ao diabo e ele fugirá de vós. Vai resistir o diabo sem se sujeitar primeiro a Deus, para você ver a pancada que você vai levar. Sujeitai-vos, porém, a Deus, aí sim, debaixo da proteção de Deus, das asas do Altíssimo, aí você pode resistir o diabo. Então, cuidado quando você for citar a Bíblia, cite a Bíblia de forma completa, para você não cometer erros. O texto está mostrando aqui uma possessão demoníaca, algo que existe, algo que é real. Aqui não é esquizofrenia, aqui não é transtorno bipolar, aqui não é uma questão que não tinha explicação, aqui não é uma questão psicológica, psiquiátrica, aqui é demônio mesmo. E esse demônio possuía aquela pessoa, e quando uma pessoa está possuída por um demônio, dentre tantas características, ela perde a sua personalidade, ela passa a ter uma força em comum, ela
faz coisas que são inimagináveis. Ela começa a entrar num estado de profunda destruição. Esse texto está mostrando aqui que esse homem, ele possuía uma força incomum, ele perdeu sua personalidade, ele ficou andando nos sepulcros, ele não tinha mais como conviver com sua família, conviver com a sociedade. A sua família não aguentou mais, botou para fora. A sociedade, ele foi viver entre os sepulcros. Dentro dos sepulcros, esse homem estava possesso de espíritos. Era um louco, violento. Colocava-se cadeias, grilhões e ele arrebentava, porque uma pessoa endemoniada, ela tem uma força descomunal. Descomunal. Ele foi viver naquele estado, naquela circunstância. Agora, deixa eu fazer uma observação para você. Nem sempre uma pessoa possuída por um demônio, ela manifesta isso aqui. Aqui você tem um caso extraordinário, onde esse homem atingiu um grau de possessão demoníaca tal que foi degradante, que estava destruindo tudo na sua vida. Algo horrível. Ele chegou ao fundo do poço, ele está morando em sepulcros. Ele era um louco ambulante. Ele se feria com pedras, ele estava se autodestruindo. Satanás estava acabando com esse homem, já tinha acabado com a sua moral, com a sua personalidade, já tinha destruído sua família, já tinha destruído tudo. Estava destruindo esse homem. E ele vivia gritando nas noites. Mas a Bíblia fala de um camarada que estava possuído pelo diabo e que ele não se feria com pedras, ele não vivia gritando, ele não ficava espumando pela boca, ele não vivia nos sepulcros, pelo contrário, ele pertencia ao colégio apostólico. Ele andava com Jesus. Ele era o tesoureiro do colégio apostólico. Você já pensou? Judas, ele era um dos apóstolos. Diz a Bíblia que Satanás, num momento de ceia, na ceia, quando Jesus deu o pão, o que diz a Bíblia? Satanás entrou nele. E ele saiu dali para entregar Jesus. Mas ninguém notou que ele estava endemoniado. Ninguém notou, nem os apóstolos. Só Jesus sabia. Ele saiu dali para ir entregar o Senhor, porque ele estava endemoniado, e os apóstolos achavam que ele tinha ido comprar pão, que ele tinha ido comprar mais vinho, ou alguma coisa para a refeição. Então, cuidado, meus irmãos, porque talvez mais perigoso é quando Satanás está agindo na surdina. É quando não está manifestando coisa alguma. É quando ele vem, não com grilhões, com cadeias, não com essa forma violenta, mas quando ele vem de forma pacífica. Quando ele se apresenta com um sapatinho de lã. Quando ele se apresenta naquela pessoa maravilhosa, sorridente, amorosa, culta, mas que é endemoniada, que é possuída por Satanás, não está estribuchando, não está babando pelo canto da boca, não está mudando a voz, mas é um instrumento do diabo, é um instrumento do diabo, e não tenha dúvida que muitos desses estão nas igrejas, e não é à toa que essas pessoas muitas vezes perturbam no conselho da igreja, na junta diaconal, nas sociedades internas, numa assembleia de igreja. Ela está ali simplesmente como um instrumento do diabo para destruir o rebanho, para destruir vidas, para levar pessoas à queda. Então, cuidado com isso, querido, porque Satanás é muito mais perigoso nas suas astúcias do que nesse estado aqui. Alguém já disse que quando uma pessoa fica endemoniada, que cai na igreja, aquilo ali é o último grito. Aquilo ali já é o desespero. Aquilo ali já é a última cartada. O problema é quando está quietinho lá no banco,
é quando está lá na junta diaconal, é quando está no conselho da igreja, tomando decisões em nome de Deus, é quando está no púlpito da igreja, descaminhando o rebanho. Ou você acha que isso não é possível? É claro que é possível. Então, o texto diz que esse homem, ele chegou nesse estado. E Jesus, quando chegou ali, esses demônios não resistiram, prostraram-se diante de Jesus e clamam: que temos nós contigo, Jesus, ó Filho de Deus? Vieste atormentar-nos antes do tempo? Os demônios sabiam quem era Jesus, conhecia de escatologia, que é a doutrina mais difícil da Escritura, é a parte da teologia mais complicada, os demônios dominavam. Antes do tempo, eles sabiam o tempo, eles sabiam a hora. Eles sabiam que quando o Messias viesse, era o juízo para a vida deles, era o juízo final. O Senhor veio aqui antes do tempo. Então, Jesus vai e diz que eles disseram isso porque Jesus vinha dizendo: espírito imundo, sai desse homem. Mas Jesus perguntou: qual é o teu nome? Respondeu ele: Legião é o meu nome, porque somos muitos. Aqui tem uma briga muito grande entre os exegetas, principalmente reformados, porque é uma das únicas vezes que Jesus pergunta o nome do demônio. E isso deu base para algumas denominações estar entrevistando o capeta. Mas é interessante que nem os apóstolos fizeram, nem a história da igreja registra em nenhum momento alguém fazendo isso aqui. É uma coisa pontual. Então, Jesus não estava aqui entrevistando Satanás. Por que Jesus está perguntando o nome? A melhor explicação que eu encontrei foi que Jesus queria mostrar, deixar registrado para nós, o poder de destruição que estava dentro daquele ser humano. Ele queria mostrar o que estava agindo ali. São muitos demônios. Existe um poder muito grande aqui de destruição para a vida de uma só pessoa, de um ser humano só. Então Jesus está aqui expondo os demônios. Ele não está dando ibope, ele não está aqui querendo simplesmente entrevistar o diabo, como alguns dizem. O que você veio de onde? Não sei o quê, vim da denominação de lá para cá, porque era rival. Nada disso, nada disso. Aí diz o texto: e rogou-lhe o demônio, rogou-lhe encarecidamente que os não mandasse para fora do país. Eles disseram: o Senhor está vindo nos atormentar antes do tempo? Não nos atormente. Nós sabemos que vamos ser condenados, mas não nos atormente. Não nos mande agora para o lago de fogo, para a condenação. Não deixe que a gente saia daqui dessa região. A ideia era: nós não queremos ser condenados agora ao lago de fogo. Os demônios estão rogando. Você está vendo aqui o desespero dos demônios diante daquele que é o Senhor? Por que isso aqui é importante, irmãos? Porque às vezes, quando a gente fala de batalha espiritual, parece que Satanás está no mesmo nível de Deus. Na cabeça de alguns crentes, é como que Deus ganhasse do diabo no segundo tempo, nos 45 minutos. A disputa está acirrada. E aí o diabo deu uma bobeira e o Senhor foi e venceu ele. Não, querido. Como Lutero dizia, o diabo é um cachorro na coleira de Deus. Ele não tem poder, ele não tem nada. Ele só pode ir até onde Deus permite. Ele é como um cachorro que está nas mãos de Deus. E que em determinados momentos Deus permite que ele avance. É como que Deus dissesse assim: pega. E ele vai. Mas quando ele quer ir além daquilo ali, Papai do Céu pega a corrente e diz: vem para cá. E ele vem e fica no pé dele. Porque ele é o Senhor, inclusive do diabo. Ele é o Senhor, inclusive do reino das trevas. Não há uma disputa, não são dois senhores, só existe um Senhor. Por isso que crente não pode ter medo de macumba, de demônio, disso, daqui. Crente não pode ter medo disso. Ou então você não é crente, ou então você não tem Jesus Cristo, ou então você não reconhece a autoridade e o poder de Deus. Maior é aquele que está em nós do que aquele que está no mundo. O Senhor Todo-Poderoso.
Então esses demônios estão desesperados, achando que chegou a hora da condenação. Estão clamando, estão rogando, estão pedindo. Aí diz o texto: ora, pastava ali pelo monte uma grande manada de porcos, e os espíritos imundos rogaram-lhe. Olha, mais uma vez, rogaram. Clamam, rogaram a Jesus, dizendo: manda-nos para os porcos, para que entremos neles. Jesus o permitiu. É muito interessante aqui, porque o movimento de batalha espiritual é muito distorcido, principalmente no Brasil. Quando eu assumi uma de nossas congregações, lá em 2001, 2002, um dia uma irmã me chamou na casa dela. Chamou eu e o Justo Neto para ir na casa dela. Quando nós chegamos lá, a primeira coisa que eu achei estranha é que a irmã disse: pastor, nós vamos orar. E a irmã tirou logo a chinela, porque só podia orar com os pés descalços. E disse: nós vamos orar, porque eu chamei o senhor aqui para o senhor expulsar os demônios que estão presentes nas paredes da minha casa e no pote de água. E eu tinha acabado de tomar água do pote. Digo: são infeliz, viu, meu irmão? Tinha acabado de tomar água e ela ia dizer agora que tinha demônio dentro do pote. Brincadeiras à parte, eu disse para aquela irmã: como é a história, minha irmã? Demônio nas paredes, demônio no pote d'água, principalmente o pote que eu tomei água, que é isso. De onde é que a irmã tirou isso? Os demônios, eles estão à procura de seres vivos. Só que o movimento de batalha espiritual no nosso país criou uma história de demônios territoriais, de demônios que tomam conta de cidades, de regiões, de prédios, de casas. Isso é balela. Os demônios estão rogando aqui a Cristo para entrar em seres vivos. E aí o texto deixa claro: eles entram em animais e eles entram em seres humanos. Mas você não tem relato de demônios em pote, em parede, demônios territoriais. Que história é essa? Aqueles demônios foram para os porcos. E aí, diz o texto que Jesus permite, e eles foram para aqueles porcos, e diz que, olha como é que diz o texto: então, saindo os espíritos imundos, entraram nos porcos, e a manada, que era cerca de 2.000, precipitou-se despenhadeiro abaixo, para dentro do mar, onde se afogaram. Os porqueiros fugiram e o anunciaram na cidade e pelos campos. Aqui existe uma discussão muito grande entre os teólogos, porque uns dizem o seguinte: o que aconteceu aqui? Os demônios, quando viram que estavam fritos, porque o Messias havia chegado, então eles criaram uma estratégia: Senhor, não deixe que a gente saia do país, mas manda para aquela manada de porcos, pelo menos isso. E diz que Jesus permitiu. Alguns estudiosos dizem que é como que aqueles demônios enganaram Jesus. Por que eles enganaram Jesus? Porque eles usaram uma estratégia fenomenal. Qual foi a estratégia? Eles foram para os porcos se precipitaram despenhadeiro abaixo, e com isso Jesus vai ser expulso daquela cidade. Então foi uma obra satânica, porque os povos daquela região, os porqueiros vão contar o que aconteceu, e eles vão chegar e dizer: olha, vai embora daqui. Então os demônios conseguiram aquilo que eles queriam, que era tirar Jesus daquela região para não atormentar eles. Mas é claro que Jesus não pode ser enganado. É claro que Ele é o Senhor, Ele é onisciente. Esse é o Jesus que nós cremos. E o que nós cremos que aconteceu aqui é que Jesus vai permitir que esses demônios entrem naqueles porcos exatamente para mostrar que aquela comunidade, que aqueles povos ali, eles amavam mais as coisas do que as pessoas. Jesus está permitindo que os demônios destruam toda aquela manada para mostrar para mim e você, ainda hoje, que existem pessoas, seres humanos,
que amam mais o dinheiro, os bens, os animais, do que outro ser humano. Essa é a lição que Jesus quer mostrar para nós. E não que Jesus foi enganado pelos demônios. Então, ele permite que aqueles demônios, eles vão para os porcos e os porcos se precipitam. Você vê aqui a vontade de destruição. O diabo, é exatamente isso que ele quer fazer, ele quer destruir. Agora, deixa eu abrir um parênteses aqui. A Bíblia diz que o diabo veio o quê, irmãos? O quê? O diabo veio o quê? Bora! Matar. A Bíblia diz isso não. A Bíblia diz que o ladrão. E o ladrão ali em João 10 não é o diabo, são os falsos profetas. É porque a gente, ao longo do tempo, a gente foi repetindo versículos da Bíblia que os pastores ficavam dizendo no púlpito, e a gente não estuda a Bíblia como deveria estudar, e a gente diz aquilo que ouviu, não de ler. Mas leia João 10 para você ver quem é o ladrão. O ladrão, o salteador, é aquele que não entra pela porta das ovelhas, mas entra por outro caminho para roubar as ovelhas. E quem eram esses salteadores? Os falsos profetas, os falsos mestres, os líderes de Israel. Agora, é claro que o diabo também, ele veio matar, roubar, destruir, oprimir, mas o versículo não diz isso. Eu estou ensinando os irmãos a ler a Bíblia da forma correta. Texto sem contexto é pretexto para heresia. Cuidado com a famosa caixinha de promessa. Nunca mais eu vi uma. Se você tiver uma, me dê de presente, só para eu botar assim na minha estante. Não é para eu tirar uma promessa todo dia, não. Mas nunca mais eu vi. Mas na década de 90, era muito comum as caixinhas de promessa. Vou ver aqui o que é que Deus tem para mim. É claro, só tinha promessa na caixinha. Eu tinha um colega que disse assim, rapaz, eu vou fazer uma caixinha de promessa, só com uns versículozinhos pancada. Quando o irmão tirar assim, um texto lá de Atos, ó filho do diabo. Opa! Quero ver se o cara vai dizer que foi Deus que falou com ele. Então, o inimigo, ele tem esse poder de destruição que destruiu os porcos. O diabo, nós vimos aqui o que ele fez com aquele homem. Nós estamos vendo aqui a ação de Jesus. Jesus está libertando aquele homem dos espíritos imundos, dos demônios. Ele está ordenando, saiam desse homem, deixa esse homem livre. E aí há esse momento aqui desse diálogo, desse rogo dos demônios a Jesus. E aí, a partir de agora, o texto vai mostrar a postura daqueles povos daquela região ali de Gadara ou de Gerasa. Olha como é que diz. Os porqueiros fugiram e o anunciaram na cidade e pelos campos. Então saiu o povo para ver o que sucedera. Imagine que a coisa foi tão dramática que naquela mesma hora o povo da cidade, daquela região ali, correu para lá. Lembre-se que era tarde, mas era algo incomum. Aquele endemoniado era conhecido de toda aquela região, de toda aquela cidade. Ele se feria com pedras, já tinham tentado amarrá-lo, já tinham colocado cadeias, grilhões, já tinham feito de tudo. Ninguém ousava passar por aquele caminho, porque o homem era violento demais. Então, quando souberam do que aconteceu com ele e com os porcos, correu todo mundo para lá para ver o que aconteceu. Aí diz o texto, então saiu o povo para ver o que sucedera. Indo ter com Jesus, indo aonde Jesus estava, olha o que diz o texto, meus irmãos, que mostra aqui a obra de Jesus na vida daquele homem. Indo ter com Jesus, viram o endemoniado, o que tivera a legião. Como é que ele estava agora, irmãos? Quando eu leio esse texto, eu me emociono. Como é que ele estava? Assentado, vestido em perfeito juízo, e temeram. Que coisa extraordinária, meus irmãos. Aquele homem que tinha perdido a sua dignidade, aquele homem que estava se ferindo com pedra,
aquele homem que estava vivendo entre os sepulcros, aquele homem que estava vivendo uma vida miserável, oprimido, possesso por Satanás, por uma legião de demônios, que perdeu sua casa, sua família, seu emprego, seus amigos, toda a sua dignidade. Agora, eu fico imaginando essa cena. Eu fico imaginando isso aqui, meus irmãos. Você não para pensar quando você lê a Bíblia, não? Que quando eu leio isso aqui no Evangelho, e quando eu me coloco lá naquela cena, eu fico imaginando como seria ver aquele homem que antes todos conheciam, o louco, que estava se ferindo, vivendo nos sepulcros, numa condição deplorável. Agora, olha o que o texto diz: assentado. Ele não está mais inquieto, ele não está mais com aquela agitação demoníaca, vestido, dignidade. Ele agora está vestido em perfeito juízo. O Senhor trouxe de volta a sua capacidade física, mental, emocional, restaurou a sua vida por completo, por inteiro, fazendo uma limpeza na vida daquele homem, uma restauração na vida daquele homem. E diz que aquele povo temeu, e temer aqui é que ficaram boca aberta, maravilhados. Olha o que aconteceu. E aí a gente diz assim: pronto, agora vai todo mundo se converter, né? Agora vai todo mundo se render a Jesus. Porque tem muita gente que pensa assim: pastor, se tiver milagre na igreja, se tiver coisas extraordinárias na igreja, todo mundo vai se converter. Nem sempre, meu irmão. Porque o milagre em si não é o evangelho. O coração que está distante de Cristo, um coração materialista, um coração mundano, ele pode ver o milagre, aquilo ali vai endurecer mais ainda o coração dele. Olha o que diz o texto. Os que haviam presenciado os fatos, contaram ao povo o que acontecera ao endemoniado e acerca dos porcos. E chegaram num acordo, aqueles povos que foram ali, chegaram num acordo, e rogaram que se retirasse da terra deles. Meu Deus do céu, a que ponto chega o coração do ser humano? Aquele cidadão daquela cidade que estava vivendo uma vida miserável, agora ele está completamente restaurado, em perfeito juízo. O que era para aquela cidade fazer, para aquela comunidade fazer? Se alegrar, ver a transformação de Deus, a bênção de Deus, o evangelho chegou naquela vida, mudou aquela vida. Mas eles estão preocupados com o quê? Com dinheiro, com porcos, com o comércio, com lucros, e não com vidas. Será que é diferente nos nossos dias, meus irmãos? Será que é diferente na nossa geração, na sociedade atual? Quanto vale uma vida para a sociedade pós-moderna? Quanto vale o ser humano? Qual o valor que nós damos a uma pessoa, a um ser humano? Qual o valor? Até que ponto nós estamos dispostos a investir para ver uma vida restaurada, uma vida salva, uma vida liberta, uma vida transformada? Nós chegamos a um acordo aqui, tanto na liderança da igreja, tesouraria, equipe de louvor. Nós vamos comprar o melhor som que a gente puder. Nós vamos investir o melhor que a gente puder em internet, em computador, em transmissão, porque se a gente alcançar uma vida, já valeu todo o nosso esforço. Nós não queremos fazer meia boca, nós queremos dar o melhor, porque, como diz aquele filme, né, A Lista de Schindler, que eu acho que é um dos filmes
belíssimo, você deveria assistir. Diz assim: quem salva uma alma, salva o mundo inteiro. Quem já assistiu a lista de Schindler aqui? Tem uma cena extremamente importante, quando aquele homem, ele pega o anel e ele diz assim: se eu tivesse derretido esse anel e vendido, eu tinha salvado mais tantas vidas. Se eu tivesse vendido o carro, eu tinha salvado mais tantas vidas. Se eu tivesse aberto mão de determinadas coisas, eu tinha salvado mais tantas vidas. Como nós estamos precisando disso hoje, meu irmão. Não julgue o povo de Gerasa tão precipitadamente, porque eu e você não somos diferentes deles. Há momentos na nossa vida, ou talvez a grande dinâmica da nossa vida, que nós valorizamos mais os bens, mais o dinheiro, do que pessoas. Você sabe do que eu estou dizendo. Você sabe quantas vezes você já teve a oportunidade de ajudar alguém, de estender a mão para alguém, de mudar a vida de alguém, e você não fez, mesmo tendo dinheirinho na conta, na poupança, mesmo tendo recurso, porque para você aquele dinheiro é mais importante do que aquela vida. E eu não estou falando nem de pessoas estranhas, às vezes da própria família. Da própria família. Da própria família. Foi o que aconteceu aqui. Eles não se alegraram a ponto de dizer assim: os porcos, depois a gente resolve, dinheiro a gente ganha mais na frente, mas nós estamos alegres porque esse homem foi restaurado. Não, chegaram para Jesus e disseram assim: sai da nossa terra, você está dando prejuízo. Tem muita gente que não serve a Cristo, não adora a Cristo e não entregaram a vida a Cristo ainda, porque Cristo na vida deles dá prejuízo. Ele vai ter que abrir mão de um trabalho ilegítimo, ele vai ter que largar alguma coisa que não glorifica a Deus, e ele não quer fazer isso. Você sabe o que está acontecendo nas nossas igrejas? Uma coisinha simples que prova isso aqui. Tem um bocado de gente que quer arrumar namorado. Aí arruma um namorado. Aí você chega e diz: irmão, vai casar quando? Não, não posso casar não. Por quê? Porque se eu casar eu perco a pensão. Aí eu prefiro viver no adultério, na prostituição, do que abrir mão de uma pensão. Cuidado com isso. Isso mostra onde é que está seu coração. A gente muitas vezes transige com as coisas de Deus na maior cara de pau, na maior facilidade do mundo, mostrando que o dinheiro vale mais, que os bens valem mais, e não as pessoas. E não as pessoas. E diz que rogaram. Ao entrar Jesus no barco, agora veja que coisa tremenda para a gente concluir o nosso sermão. Mandaram Jesus embora, Jesus está indo. Ao entrar Jesus no barco, suplicaram-lhe o que for endemoniado que o deixasse estar com ele. A transformação foi tão grande na vida daquele homem que ele disse: Senhor, eu vou te seguir. Eu quero ir com o Senhor. Ele estava grato. Aquele homem teve a sua vida mudada, transformada. Só sabe o que aquele homem passou? A sua família, o seu próprio coração. E ele agora diz: Senhor, deixa eu ir com o Senhor. Eu quero caminhar com o Senhor, eu quero te servir. Ô, meu irmão, como está faltando isso hoje? Você sabe de onde Deus lhe tirou? Você sabe qual foi o livramento que Deus deu na sua vida? Você sabe o que Satanás queria fazer com você, ou o que estava fazendo com você? E aí Deus, na sua infinita graça e misericórdia, resgatou você das mãos do diabo, das mãos de Satanás, que talvez você não estivesse nem mais aqui, você já estava no túmulo há muito tempo.
na sarjeta. Aí o Senhor transformou você, restaurou você, lhe deu dignidade. Mas em muitos de nós falta essa gratidão aqui, de dizer: Senhor, eu quero estar contigo, para onde o Senhor for eu irei, a minha vida agora é do Senhor, não é mais minha, é do Senhor, eu não me pertenço mais, não vivo mais eu, mas Cristo é quem vive em mim, a minha vida está nas mãos do Senhor, faça o que o Senhor quiser, deixe-me ir contigo. Eu fico pensando, por que esse homem não pensou assim: vou buscar a minha esposa, vou para casa? Não seria uma atitude legítima? Primeira coisa, o cara está em perfeito juízo, vestido, está bonzinho, vou para casa, vou voltar para o meu trabalho, vou ganhar dinheiro. Ele disse: não, eu quero ir contigo, eu quero ir com o Senhor. Agora, sabe o que é interessante aqui, meus irmãos? É que os demônios rogaram a Jesus e Jesus atendeu. Esse homem rogou e Jesus não atendeu. Não é interessante notar? Mas por que Jesus não atendeu? Olha o que diz o texto. Ao entrar Jesus no barco, suplicava-lhe o que for endemoniado que o deixasse estar com ele. Jesus, porém, não lhe permitiu, mas ordenou-lhe, deu uma palavra de ordem. É o ide de Jesus para mim e para você. E ele disse assim: vai para a tua casa, para os teus, e anuncia-lhes tudo o que o Senhor te fez e como teve compaixão de ti. Volta para a tua casa, vai lá de onde você saiu, vai lá para os teus, e anuncia-lhe o que o Senhor fez, como Ele teve compaixão de você, como Ele teve misericórdia de você. Mostra para eles a mudança na sua vida, a transformação na sua vida. Começa a pregar na sua casa. O que a gente aprende aqui, meus irmãos? Você quer fazer missões, querido? Tem um bocado de jovem aqui na igreja querendo ser missionário, e alguns até que pertencem a agências missionárias e tal, uma bênção. Viajam para congresso, participam. Mas eu queria perguntar à galera que está presente aqui: você já pregou para a sua família? Você já pregou para o seu pai, sua mãe, seus irmãos, seus tios? Porque eu já vi aqui na nossa igreja jovens que eram envolvidos com obra missionária, intrigado dos irmãos dentro de casa. Não falava com o irmão, nem com o pai, nem com família. Mas ia para o campo pregar o evangelho, né, Fábio? Ia fazer a obra. Sabe por quê? Porque é muito fácil pregar no outro lado do mundo, é muito fácil pregar em outra cidade, é muito fácil sair evangelizando onde ninguém lhe conhece. Eu quero ver você pregar dentro da sua casa, onde todo mundo lhe conhece, sabe quem você é. Aí eu quero ver se você tem o que mostrar que Deus fez na sua vida, a compaixão do Senhor na sua vida, se houve mudança na sua vida. Sabe por que a gente quer ir para longe e não quer pregar dentro de casa? Porque na grande maioria das vezes não houve uma verdadeira mudança. Agora, quando há mudança, meu irmão, aí você chega para a sua família e você diz assim: Deus teve compaixão de mim, e todos sabem que Deus teve compaixão de você, porque eles estão vendo a mudança, eles estão vendo a transformação. Eles sabiam que você era cachaceiro, adúltero, pilantra, ladrão, que você era da bagaceira mesmo, mas você mudou. Algo extraordinário aconteceu na sua vida. E aí o seu irmão incrédulo, o seu tio, a sua família, eles podem até não concordar, eles podem até não ser crente, mas eles vão dizer assim: houve uma mudança na vida dele. Houve uma mudança. Lá no velório da dona Maria Alice, a irmã Mariquinha, teve um sobrinho dela, de longe, que não pôde vir para o velório. Mandou uma mensagem para ser lida no velório. E a mensagem dizia assim: eu estou mandando essa mensagem porque eu não posso estar presente, mas eu queria deixar bem claro para todos que estão presentes aí,
que eu nunca tive dúvida que a minha tia era uma mulher de Deus, transformada pelo Evangelho, cheia do Espírito Santo, e que era um suporte na nossa família. Sua família diz isso de você? Ou aqui na igreja você é bonitinho, crente, uma maravilha, mas em casa não teve mudança nenhuma? Nenhuma. Quando você está com sua família, você bebe do mesmo jeito, você diz palavrão como antes, você não tem nenhuma mudança, nenhuma mudança. Mas o Senhor está dizendo, volta para casa. Quer começar a ser missionário, querido? Antes de você ir para o campo missionário, para o treinamento missionário, volta para os teus, volta para a sua casa, vai tentar pelo menos ganhar a sua família para Jesus, aí depois você vai ganhar o mundo, mas comece dentro de casa, comece a mostrar o que Deus fez na sua vida. Olha o testemunho aqui, qual é o testemunho? O que o Senhor fez com você, a compaixão que Ele teve com você. Ele não está dizendo que você vai pregar os 5 pontos do calvinismo, os 5 solas da reforma, que você vai dar aula de teologia na sua casa. Ele só está dizendo assim, mostre o que Deus fez na sua vida. Se eu chegasse hoje na sua casa e perguntasse para a sua família o que Deus fez na sua vida, o que eles iriam dizer? O que eles iriam dizer? Eles iriam testemunhar a seu favor? Ou seria um testemunho e não um testemunho? Mas olha que coisa interessante, e a gente ora. Então, ele foi e começou a proclamar em Decápolis tudo o que Jesus lhe fizera, e todos se admiraram. O texto abre mostrando esse homem nos sepulcros, entre os mortos, entre os corpos em estado de putrefação, endemoniado, sujo, se rasgando com pedras, violento, vivendo uma vida miserável. O texto termina mostrando esse homem como um missionário, um pregador, cheio do Espírito Santo, pregando a palavra de Deus, e um desobediente. Jesus disse assim, volte para a tua casa, para os teus, e anuncia o que o Senhor fez na sua vida, e como teve compaixão de ti. Quando o homem ele tem um encontro com Jesus, ele nunca está satisfeito com uma coisinha só. Ele sempre quer fazer mais. O que ele fez? Com certeza ele pregou na sua casa. Mas ele saiu, Decápolis, você sabe o que é Decápolis? Uma federação de 10 cidades gregas. E esse homem sai pregando o evangelho, e ele é o primeiro pregador aos gentios, aos pagãos. Ele sai em 10 cidades, um missionário. Veja, ele não foi fazer um treinamento missionário em Harvard, nos Estados Unidos, com o Joel Bick, com não sei quem. Ele não foi fazer treinamento missionário com ninguém. O treinamento missionário dele foi a transformação que Deus fez na sua vida. O evangelho chegou nele. E quando o evangelho chega, você abre a boca e diz, eu era cego e agora vejo, eu estava na sarjeta e o Senhor me livrou. Você tem o que pregar, você tem o que falar. Não precisa ir para o seminário, não precisa fazer curso, não precisa estar metendo a cara nos livros. Fale do que Deus fez na sua vida. Saia pregando. 10 cidades. 10 cidades. Não tinha rádio, não tinha internet, não tinha programa de televisão, não tinha nada. Alcançou 10 cidades e todos se maravilhavam. Sabe o que está faltando em nós, meus irmãos? Para a gente pregar o evangelho? Gratidão, mudança de vida. E sair proclamando o evangelho. Por que eu falei aqui um dia desse, alguns até ficaram meio assim, com um cantinho da boca, né? Meu professor do seminário disse assim, por que a Assembleia de Deus, os pentecostais crescem e nós não? Sabe por quê? Encosta do lado de um pentecostal genuíno, para você ver se em menos de 5 minutos ele não está pregando. Meu irmão, lá no velório onde eu estava agora há pouco, uma irmãzinha pentecostal,
pequenininha, cantou uns 15 hinos da harpa, trouxe um sermão que eu fiquei assim, meu Deus do céu, eu vou dizer mais o quê? Pregou o evangelho numa autoridade para aquelas pessoas. Oh, meu amado irmão, fale com autoridade. Deus vai honrar você, Deus vai honrar a sua pregação lá na sua casa, lá no seu condomínio, lá na sua escola. Não é o pastor Diogo, não é o pastor famoso, é você que Deus quer usar. É você. Seja um missionário, seja um pregador, seja alguém que proclama o evangelho. Está faltando isso, irmãos. Está faltando essa desobediência santa. Que o Senhor disse assim, vai pregue na sua casa. Ele disse, vou pregar em casa e vou pregar em todo canto. Tem gente que só faz aquilo que você manda. Mas aquela pessoa que é grata, ela faz o que você manda e além do que você manda. Ela não precisa de dinheiro, ela não precisa de comissão, ela não precisa de junta missionária, ela não precisa de programa da igreja. Ela faz porque ela ama, porque Deus está no coração dela. Eu concluo essa mensagem dizendo o seguinte: quem é Jesus para você, mais uma vez? Ele é aquele que tem todo o poder, poder sobre a natureza, poder sobre os demônios. Segundo lugar, não duvide das coisas espirituais. Existe sim possessão demoníaca, não é problema psicológico. Tem problema psicológico. Tem gente que está dizendo que está endemoniada, mas não tem nada a ver com demônio, é problema psicológico, ou então é safadeza mesmo. E de vez em quando era bom a gente ter assim É bom aqui na igreja tem psiquiatra, porque o cara descobrir que o cara que está se fazendo de endemoniado não é demônio, a gente dá uma surra nele. Se for demônio, a gente expulsa. Se não for, leva uma lapada, né, Marcos? Mas cuidado para você não duvidar das coisas sobrenaturais. E em último lugar, eu queria que você saísse daqui nesta noite, olhando para a sua vida e perguntando assim: o que Deus fez na minha vida? Faz uma retrospectiva na sua vida. Dá uma olhadinha na sua vida. De onde Deus lhe tirou, o que você era, onde você vivia e o que você é agora. Antes você não tinha nome, hoje você tem nome. Antes você não tinha dignidade, hoje você tem. Antes você estava entre os ímpios, hoje você está entre os príncipes, entre aqueles que adoram ao Senhor. Eu concluo com a história que eu ouvi aqui do nosso querido irmão da Silva, diácono da nossa igreja. Um dia da Silva ouviu que ele ia ser condecorado e sentar entre as autoridades, os príncipes. Autoridades. E aí da Silva achou que ia ser promovido lá no serviço militar. Mas veio a aposentadoria e ele não foi promovido. E ele disse que um dia estava aqui na igreja, não sei se era um batismo ou uma ceia, né, da Silva? Mas ele estava aqui na igreja, entre os pastores, presbíteros, diáconos, a igreja do Senhor, servindo a igreja do Senhor como ele está servindo. Aí ele disse que veio na mente dele o Senhor dizendo: olha onde eu te coloquei, entre os príncipes de Deus, na casa do Senhor. Você quer maior honra do que essa? Você vivia no mundo, você vivia na sarjeta, e Deus te colocou entre os filhos dele, na casa dele, para adorar a ele. Seja grato. Vamos ficar de pé?